Olá, turmas. Eu sou o professor Michel, sou professor de Geografia, trabalho na EREM Fernando Mota. Agora a gente vai falar do tema sobre globalização e desigualdades, né? A globalização que é um tema que está dentro do nosso cotidiano, vivemos o tempo inteiro esse processo de globalização e a gente precisa compreender também que a globalização acaba sendo um processo nesse cotidiano que, infelizmente, é um processo de exclusão, né? E por isso que a globalização, embora traga muitos avanços, ela também acaba provocando muita desigualdade, certo? Vamos construir, né, a ideia do conceito, porque a globalização provavelmente foi tema de alguma aula específica, mas o que seria então esse processo de globalização? No conceito geral, a gente poderia pensar o seguinte: é um processo de interconexão, né? Pode ir para o seu slide aí na tela. É um processo de interconexão das sociedades e dos mercados por meio da expansão e desenvolvimento comunicacional e meios de transporte. Tá certo? Voltando aqui, então, o que acontece? Há uma interligação, há uma interconexão maior nos dias de hoje, uma proximidade de todos os países, de todos os núcleos. Isso, claro, pelo interesse do desenvolvimento mercadológico. Existem dois elementos principais, olha, preste atenção a isso. Existem dois elementos principais que foram os elementos provocadores dessa expansão do processo de globalização: os meios de comunicação e os meios de transporte, né? Historicamente, a globalização ela se inicia com a expansão, né, da chamada grandes navegações, a expansão capitalista no processo de grandes navegações. Por quê? Porque você vai, a partir daquele momento você tem, então, o início de uma interconexão, uma conectividade, né, uma ligação maior entre mercados de diferentes posições geográficas ou de territórios geográficos, né? A expansão das grandes navegações, ou as grandes navegações, vai fazer com que o mercado europeu chegue, por exemplo, até a América, né? E aqui na América, assim como no Brasil foi colonizado pelos portugueses, o interesse era principalmente o interesse mercadológico. É tanto que o nosso país é chamado de Brasil por quê? Porque o principal produto que eles encontraram para explorar aqui era uma madeira que vinha de uma árvore chamada pau-brasil, né? Então ficou conhecido como Terra Brasilis inicialmente, tá certo? Então veja, o interesse dos mercados prevaleceu nessa conexão dos territórios. E é esse processo de conexão ou interconectividade dos diversos territórios, das diversas sociedades, prevalecendo, claro, a lógica de mercado, provocada por um aumento da expansão. No caso das grandes navegações, essa expansão foi provocada pelo quê? Pelo desenvolvimento dos meios de transporte. Os portugueses, principalmente, né, que tinham a primazia, que tinham o poder, o domínio sobre o conhecimento marítimo, né, das navegações, os portugueses conseguiram desenvolver técnicas de construir grandes embarcações para fazer aquele trajeto que era superar o Oceano Atlântico. Então, os portugueses faziam sair da Europa e chegar, por exemplo, os portugueses e espanhóis também, claro, né? Sair da Europa e chegar até a América e aqui explorar com as técnicas de mercado todos os produtos que estavam disponíveis. Então a gente teve aí a expansão dos meios de transporte e atualmente, a partir da década de 70, década de 80 e dos dias de hoje, a gente tem o desenvolvimento dos meios de comunicação, né? Hoje em dia você consegue falar em tempo real com qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Então perceba que o mundo está interconectado. A gente pode sentir como se vivêssemos numa grande aldeia. Na década de 70, um geógrafo vai chamar isso de aldeia global. Então, a globalização seria essa interconexão. Não esquece que foi provocada por dois elementos principais: o desenvolvimento dos meios de comunicação e os desenvolvimentos dos meios de transporte. Ou seja, hoje você consegue sair do Brasil para o Japão em 10 horas, em 12 horas de voo, né? Antigamente você tem que passar, por exemplo, de navio se passava meses para chegar na Europa e da Europa para cá.
Então, o desenvolvimento das tecnologias do meio de transporte e comunicação são os principais elementos desse processo de globalização. Voltando para o seu slide na tela, eu queria chamar a atenção, né, que alguns geógrafos, como o professor Milton Santos, a gente vai falar um pouco do professor Milton Santos. O professor Milton Santos vai falar de uma globalização econômica e cultural, ou seja, a gente tem que também chamar a atenção para essa globalização ou esse processo de interconexão cultural. Trazendo para mim a imagem aqui, o que seria esse processo de interconexão ou essa globalização cultural? Veja, por exemplo, nós moramos num país, num território que está bem distante da Europa, mais especificamente bem distante de Portugal, não é isso? Qual é a língua que nós falamos? É a língua portuguesa. Né? Ou seja, a nossa língua oficial é a língua portuguesa. Quando deveria, na lógica, ser uma língua nativa, por exemplo, o tupi, o guarani, que eram línguas que já estavam lá no território. Mas o que significa isso, professor? Bom, significa que há uma interconexão cultural, ou seja, esse processo de globalização ele foi tamanha que, inclusive, culturalmente, o domínio da nossa linguagem é um domínio que vem de um território que eu particularmente nunca fui. Ou talvez alguns de vocês nunca foram. Um território que está, como dizem os portugueses, né? Um território além-mar. Então, um território que está lá do outro lado do Oceano Atlântico. Isso é um domínio, isso é uma dominação ou um elemento de dominação cultural. Né? Então, veja, eu falo uma língua de um lugar que eu nunca fui. E talvez alguns não falam, mas oficialmente a gente fala a língua portuguesa. Isso é um elemento de globalização cultural. Né? E o que seriam, então, esses elementos de globalização? Volta aí para a sua tela, né, só para a gente chamar a atenção dessa globalização econômica. O que seriam esses elementos de globalização econômica? Hoje em dia a gente consome produtos que são elaborados no mundo inteiro. Então você pega um celular da marca X, que é uma marca que foi produzida na China, certo? Só que se você abrir aquele celular, você vai ver que a bateria dele foi produzida, sei lá, na Índia, e o teclado foi produzido no Brasil. Então, essa distribuição, né, voltando aqui para mim, essa distribuição dos núcleos de produção, essa distribuição dos núcleos de produção é exatamente o que o professor Milton Santos, por exemplo, chamou de globalização econômica. Então, não deixem de perceber essa diferenciação entre o processo de globalização econômica e de globalização cultural. Tá? Mas a globalização, como todo processo, ela também vai trazer desigualdades. Né? Por quê? Porque a globalização, o professor Milton Santos dizia, ele vai usar um termo, né? Que há uma diferenciação dos domínios dos elementos do meio técnico, científico, informacional. Para o professor Milton Santos, isso aqui é a chave da globalização, né? O domínio do meio técnico, ou seja, do desenvolvimento da tecnologia, tá? Do meio científico, ou seja, do domínio do conhecimento e do domínio da informação. Então, os países ou sociedades que investem, né, ou que investiram ao longo de sua história nesses domínios de técnicas, no domínio científico e no domínio informacional, passaram a ter uma diferença, passaram a ter um diferencial muito maior, inclusive economicamente. Você dá um exemplo, vamos tentar entender um pouco isso aqui, professor. O Brasil é um dos maiores produtores de aço do mundo. Que feliz, que ótimo, o Brasil é um dos maiores produtores de aço, certo? Mas, por exemplo, nós não temos tanta tecnologia para o desenvolvimento de automóveis, de carros. Tá? E qual é a principal matéria-prima do carro? O aço. As chapas de aço e tal. Então veja, a gente, sei lá, um exemplo, a gente vende aço para a Alemanha. E aí a Alemanha pega esse aço, a Alemanha tem um domínio técnico, científico, né? Ou seja, ela tem, por exemplo, uma estrutura técnica própria, desenvolveu conhecimento suficiente, conhecimento científico suficiente, transforma esse aço em automóvel. Então, a partir do momento que eu vendo, sei lá, tantas toneladas de aço para a Alemanha, um exemplo, né? Vamos dizer que eu vendi 1 tonelada
por 5 mil reais, uma tonelada de aço por 5 mil reais. Aí a Alemanha vai lá, produz um carro com aquele aço e me vende aquele carro por 30 mil reais. Um exemplo, né? Claro, estou usando exemplos aqui. Então, opa, quem saiu ganhando nessa história? A Alemanha, por exemplo, né? Claro. Por quê? Eu vendi o aço por 5 mil, ela me vendeu o carro produzido com o meu aço por 30 mil. Tá? Então, é o que o professor Milton Santos vai chamar de diferenciações do meio técnico, científico e informacional. Não deixem de observar essa fala do professor Milton Santos. E é exatamente aí que está a raiz das desigualdades. Quem desenvolve técnica, ou quem acaba desenvolvendo o domínio dessas técnicas, esses países e essas sociedades acabam não permitindo que esse domínio e essas técnicas cheguem a outras estruturas, a outros povos, a outras sociedades. E a gente vai acabar desenvolvendo uma sociedade em que pequena parte dela passa a ter o domínio, e esse domínio acaba significando também o capital, o acúmulo do dinheiro e da riqueza, e a grande maioria da população não tem, ou das sociedades, na verdade, inclusive, sobre os países, né, não tem esse domínio e passam a ser meros vendedores, quase que vendedores de banana, vendedores de milho, vendedores de aço, são chamados produtos primários, né, que não têm valores agregados, que não têm valor de mercado internacional, certo? Pelo menos não no valor em relação, por exemplo, você vender tecnologia, vender chip, vender carro, né? Isso aí, isso que eu estou falando de valores agregados. Então, a globalização, segundo o professor Milton Santos, ela desenvolve, sim, muita técnica, ela facilita, ela possibilita o desenvolvimento que nós vivemos hoje da tecnologia, da informação, etc. Mas também ela provoca muitas desigualdades, um processo de exclusão social, econômico enorme. Tá? Então, exatamente nesse sentido, a gente não pode deixar de falar de globalização e não falar do grande professor Milton Santos. O professor Milton Santos, que era baiano, né? Um homem que teve uma vida acadêmica privilegiada, no sentido de foi muito cotejado no mundo inteiro, na França, em todos os lugares do mundo, né? Era professor da USP. E aqui a gente traz uma frase que é exatamente o professor Milton Santos disse: a globalização atinge o mundo todo, mas não a todos os lugares. Aí eu trouxe até uma sugestão de leitura, um livrozinho básico, trazendo aqui para mim a imagem, um livrozinho básico chamado Por uma Outra Globalização. Uma leitura muito boa, uma leitura muito agradável, em que o professor Milton Santos faz a análise dessa globalização, que ele chama de globalização perversa. Eu vi uma questão do Enem recentemente, acho que de 2017, que trazia esse debate, tá certo? Sobre o que seria essa globalização perversa. Por que essa globalização perversa? Exatamente porque é uma globalização que, embora chegue ao mundo inteiro, não chega a todo mundo. Ou seja, nem todos têm acesso, por exemplo. Você acha que todo mundo tem acesso fácil, né? O custo que é, por exemplo, manter a internet no celular. Você acha que todo mundo pode estar o tempo todo botando crédito, tendo acesso a esses dados? Não ache que o seu mundo, né, na verdade, é um mundo geral. Todo mundo sabe as dificuldades que é chegar a esse desenvolvimento tecnológico, né? Então é isso que o professor vai dizer, o professor Milton vai dizer, é uma globalização que tem se construído perversa. O professor Milton Santos era contra a globalização? Não, o professor não era contra a globalização. Ele era contra essa globalização como se constrói, que ele chamou de globalização perversa, né? Então ele fazia a proposta de um outro modelo de estrutura global. Por isso que ele vem com esse livro e fala, né, vamos viver uma outra globalização, que seja por uma outra globalização, ok? A gente vai fazer uma análise. Eu trouxe para vocês aqui uma anamorfose. Talvez nem todos conheçam esse tipo de cartografia, né, de mapa. Já caiu no Enem, inclusive. Isso é um mapa chamado de anamorfose, tá? O que é um mapa anamorfose, professor? Bom, esse é tema de cartografia, mas é um tipo de projeção cartográfica que faz uma análise quase que temática. Então, ele faz uma análise da representação cartográfica a partir do tema. Então,
Por exemplo, nós temos aqui 2 mapas mundos, tá? Superior aqui, um mapa que está analisando a distribuição da população no mundo. Então percebam que os países asiáticos, né? A China e a Índia, por exemplo, a China tem quase 2 bilhões de habitantes. É um país de uma população enorme, né? Então, a China está mais gordinha aqui no mapa. Por quê? Porque há uma grande concentração da população nessa área do Sudeste Asiático. A Índia também não perde, né? Tem quase 1,5 bilhão de habitantes, crescendo inclusive com taxas de crescimento maiores que a própria China, certo? Então percebam que qual é a concentração em termos de população. Os países asiáticos têm essa concentração populacional. Países como a Europa são magrinhos porque não tem tanta população, Estados Unidos e tal. Quando a gente fala de produção de riqueza, como por exemplo o PIB, que é esse segundo mapa mundo aqui embaixo, no estilo anamorfose, então a gente está falando aqui do PIB, né? Volta aí para a sua tela o slide. Quando a gente fala do PIB, que é esse mapa inferior aí, o que é o PIB? PIB é a produção, Produto Interno Bruto, é a produção de todas as economias de um território, né? Percebam que inverte, ó. Exatamente os lugares que têm pouca população está concentrando a produção de riqueza. Isso é um gerador de desigualdade. O que significa isso? Que poucos têm muito, ou seja, onde tem pouca população tem muita riqueza concentrada, e onde tem muita população tem pouca riqueza concentrada, né? Voltando para mim aqui, isso é um gerador de desigualdades, certo? Isso deve ser observado a globalização, a globalização é um dos principais elementos que provocam essas distorções entre a produção de riqueza no mundo e a concentração da população. É como se você fosse numa festa, pegasse uma fatia de bolo e distribuísse para 10 convidados. E pegasse todo o restante do bolo e desse para uma pessoa só. Então você tem uma concentração das riquezas. E, infelizmente, a globalização é um desses elementos que provocam essas desigualdades. Certo, professor? Explique melhor. Por que provoca? Porque os países que têm o desenvolvimento da técnica e que têm o domínio, não é só o desenvolvimento, é o domínio. Por que domínio? Porque eles não permitem que outros países tenham acesso ao desenvolvimento dessas tecnologias, certo? Então, esses países acabam concentrando riquezas. E é exatamente nessa relação da globalização que a gente acaba percebendo isso, ok? Eu trouxe aqui um esquemogramazinho falando sobre essa diferença da produção tecnológica entre países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, né? Percebam que a gente tem nos países subdesenvolvidos um nível tecnológico reduzido, lógico, a exportação de produtos, ou seja, esses países vendem produtos que são menos valorizados, né? Vender laranja, vender soja, não sei o quê. Você tem uma menor captação de dinheiro, de recursos financeiros, baixo investimento na técnica, volta aqui para mim, baixo investimento na técnica, tá certo? E isso vai gerar incapacidade de novas tecnologias e fica um ciclo vicioso de subdesenvolvido ou de pobreza. Enquanto os países desenvolvidos têm alto nível tecnológico, exportam ou vendem produtos para o mundo altamente valorizados, como tecnologia, como software, carros e computadores, tá? Acabam ganhando mais dinheiro, fazem grandes investimentos nesse desenvolvimento técnico-científico, desenvolvem nova tecnologia e acabam tendo um nível tecnológico mais elevado, um caso mantém um ciclo de riqueza. Bom, eu espero ter contribuído com vocês. Foco no estudo, globalização e desigualdades é um tema que sempre cai nos grandes vestibulares, no Enem, etc. Então não perde o foco no estudo, tá certo? Abraço e se cuidem.